Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Queremos trazer neste sábado mais um estudo temático. Sábado passado falamos a respeito de Deus. Neste sábado queremos trazer como temática principal o pecado. E como fizemos anteriormente, queremos trazer 4 perspectivas a respeito deste tema. A perspectiva bíblica, a perspectiva doutrinária, histórica e prática. Iniciando então pela perspectiva bíblica, percebemos que não fomos criados para viver de forma independente, fomos criados para viver na dependência de Deus e para a glória dele. Esse sempre foi o plano original de Deus, conforme Gênesis 1, 28 e 29. Sabemos que Deus criou os seres humanos para que fossem a coroa da sua criação, para que cuidassem do jardim, dos animais, e eles poderiam se alimentar de tudo aquilo que Deus havia criado, com exceção de um único alimento, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que fizessem isso, certamente morreriam. Deste modo, quando Adão e Eva caíram em pecado, eles acabaram comendo do fruto proibido, e o pecado em si era muito mais do que comer um pedaço de fruta, mas era desprezar a generosidade de Deus e a comunhão com Ele. Era romper o relacionamento íntimo que tinham com Deus. Adão e Eva escolheram a rebelião. O ser humano quis assumir o controle de sua vida e viver de forma independente, fazendo as coisas do seu jeito, ou conforme palavras do próprio diabo, que havia se apossado da serpente para enganá-los. Certamente, quando vocês se alimentarem deste fruto proibido, vocês serão como Deus. E Adão e Eva quiseram não apenas ingerirem o fruto proibido, mas eles queriam ser como Deus. E em consequência disso, uma maldição caiu sobre toda a raça humana. O pecado entrou no mundo e envenenou todas as relações. Afinal de contas, o que é o pecado? É exatamente isso. É se rebelar contra Deus. É desprezar a Deus. É no fundo do coração, nós temos ali a raiz e a fonte de todos os problemas, de todas as aflições, de todos os sofrimentos, de todos os pecados. A rebeldia, a tendência que todos nós temos desde o nascimento, conforme palavras do Salmo 51, versículo 1. A rebeldia é uma postura do coração que se manifesta em comportamentos como a independência, a autossuficiência e ações egoístas. A independência diz: eu tenho o direito de fazer o que quero e quando quiser. A autossuficiência diz: eu tenho tudo o que preciso em mim mesmo, então não preciso de ninguém. O egoísmo diz: eu sou o centro do meu mundo, vou viver para mim mesmo e só fazer o que me traz felicidade. E deste modo, ao olharmos o mundo ao nosso redor, percebemos que cada vez mais a independência, a autossuficiência e o egoísmo estão em voga, estão presentes e são vendidos como coisas que precisamos buscar. Você será feliz se fizer tudo aquilo que deseja. Será mesmo? Observando pela perspectiva doutrinária, percebemos que o pecado ele é uma doença que exigiu a morte do Filho de Deus e que tem exatamente este nome: pecado. Pecado é qualquer desvio da lei de Deus. Você já se perguntou o porquê de não se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal naquele momento? Tinha outra árvore importante no jardim, a árvore da vida. Será que o ser humano não deveria comer primeiro deste fruto, para depois comer da árvore do conhecimento? O pecado é o contrário do amor. Enquanto este causa o bem, o outro causa o mal.
O pecado pode ser dividido em dois tipos: pecado original e pecado atual. O primeiro foi o cometido pelos primeiros pais, Adão e Eva, e é aquele pecado que nós herdamos. O outro, o pecado atual, são as ações internas ou externas contrárias à lei de Deus que cometemos em nossa vida. Portanto, o pecado original, ele nasce de um ato de desobediência a Deus e, como consequência, contaminou o ser humano por completo. Já os pecados atuais também são consequência do pecado original. O mal que herdamos faz com que não consigamos fazer a vontade de Deus de maneira plena. E a pergunta que pode ficar é a seguinte: há solução para o pecado? Agostinho diz que Jesus é o antídoto do mal, ou seja, do pecado. Cristo é o antídoto do mal, porque ele vence o pecado, restaura o relacionamento com Deus e transforma o coração humano. Vivemos em luta constante porque o mal estará em nós sempre procurando matar nossa fé, romper a ligação que temos com Deus e matar a nossa nova natureza que recebemos em Cristo, pela fé em Cristo, pelo batismo. Quando observamos que todas as guerras, mortes, sofrimentos que o ser humano provocou e sofreu até os dias de hoje têm como origem um pecado, não podemos ignorá-lo, minimizá-lo ou reduzi-lo, mas devemos lutar contra ele. Diante disso, podemos partir para a perspectiva histórica. Ao se fazer uma abordagem histórica sobre o conceito de pecado, talvez seja interessante, inicialmente, descrever sobre a forma como algumas religiões definem este assunto, e assim nós teremos uma melhor compreensão. No cristianismo, o pecado ele é definido como a ruptura com Deus, sustentada pelo que é denominado de pecado original, ou seja, que todo e qualquer ser humano já nasce contaminado pelo pecado herdado da queda de Adão e Eva, conforme descrito na Bíblia. Mas ao fazermos o comparativo com as outras religiões, veremos que o pecado original praticamente só existe na fé cristã. No judaísmo, a compreensão é outra, pois o pecado original é rejeitado, acreditando que o ser humano nasce puro e com livre arbítrio. No islamismo também não há doutrina do pecado original, pois pecado é a desobediência das ordens de Alá. No hinduísmo, um termo utilizado é o termo paap, para definir ações, pensamentos ou palavras que causam sofrimento, dano ou contaminação espiritual, resultando em karma negativo que prejudica a nossa sociedade ou relacionado com o progresso espiritual. No budismo, não existe o conceito de pecado no sentido cristão. O erro nasce da ignorância e do desejo que levam ao sofrimento. No espiritismo, os erros são vistos como faltas que exigem reparação e aprendizado através de sucessivas reencarnações regidas pela lei de causa e efeito. Nas religiões afro-brasileiras não se fala em pecado original, pois o foco está no equilíbrio com as energias da natureza e dos ancestrais. Mas a igreja, sim, sempre falou em pecado original. Debateu ao longo dos primeiros séculos, especialmente, sobre o conceito de pecado, graça e salvação. Nisto ocorre um dos maiores embates da história da igreja entre Santo Agostinho e Pelágio. O monge Pelágio afirmava que a salvação era de origem humana, podendo qualquer um se purificar com penitência. Pelágio rejeitou a ideia de que o ser humano nasce em pecado, denominado de pecado original. Mas Agostinho conseguiu, de fato, reverter todas as heresias pelagianas. E no Concílio de Éfeso, no ano de 431, a doutrina pelagiana foi repudiada como sendo herética. Na Reforma Protestante, Lutero, a partir dos estudos dos Salmos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Gálatas e do livro de Hebreus, apoiou-se nos escritos de Agostinho, identificando-se com o pensamento agostiniano sobre pecado e graça, contestando as doutrinas falsas da igreja medieval.
Após a publicação das 95 teses, nas quais Lutero condenava com muita veemência o sistema das indulgências baseado na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele afirma que o pecado é inerente ao ser humano e este afasta todos de Deus. Posteriormente, nós veremos que o pecado vai também ter uma outra perspectiva, especialmente no século XX, com a teologia da libertação, criada especialmente no seio da Igreja Católica. Lá ocorre o conceito de pecado social e percebemos que as estruturas de injustiça, opressão e desigualdade que escravizam os seres humanos e contrariam a vontade divina também são tratados como pecado. É claro que não iremos entrar propriamente neste assunto, mas é interessante fazer essa menção. E aí, então, nós chegamos ao ponto último deste nosso breve estudo, onde nós temos o pecado na perspectiva prática. Ao analisarmos o desenvolvimento humano ao longo das eras, conforme vimos no estudo histórico, nós podemos constatar que há quase sempre um pêndulo que tende a pesar para algum lado. Por vezes há um exagero e um hiperfoco em determinado tema, e de repente este tema se torna irrelevante e é pouco tratado. Podemos dizer que isso ocorreu com o pecado. Enquanto na Idade Média a igreja passava do ponto e pesava a mão contra as pessoas, obtendo grande controle sobre suas vidas, com o advento do iluminismo e mais recentemente com a psicanálise, quando Freud e outros atribuíram que a culpa é o problema mais importante no desenvolvimento da civilização, parece que o pecado deixou de ser algo importante a ser tratado. Passou a ser visto como um tema ultrapassado, que apenas era utilizado por igrejas e religiosos para ameaçarem e controlarem seus adeptos. Será? É claro que excessos e manipulações já ocorreram e ainda ocorrem no âmbito religioso. Por outro lado, deixar o pecado de lado e fingir que ele não existe e que é apenas uma criação humana é ter um imenso elefante na sala de estar de nossa casa e passar por ele como se ele não existisse. Basta olharmos ao nosso redor, acompanharmos os noticiários e o que nós veremos? Guerras, violência, agressão contra vulneráveis, corrupção, enfermidades físicas e emocionais, desigualdades, rompimentos familiares, traumas psíquicos e o caos que existe em nosso mundo. Não apontar o pecado como causa primeira de tantas desgraças e morte é sentir o cheiro do elefante, esbarrar no elefante, colocar os pés em seus excrementos e ainda assim dizer que não há elefante na sala. Um mundo que acha que pensa por si mesmo sem viés, mas que está completamente influenciado por pensadores ateus ou agnósticos. Veja o que disse Nietzsche sobre o pecado ainda no século XIX. Não existem fenômenos morais, mas apenas uma interpretação moral de fenômenos. Mais recentemente, um dos maiores baluartes do ateísmo, Richard Dawkins, não confundir com o físico Stephen Hawking, afirmou que não há um propósito, não há um mal e não há um bem, nada além de uma indiferença cega e impiedosa. Mas se seguirmos pelo caminho de Nietzsche e Dawkins, não estaremos apenas negando a existência de Deus, mas negando os fundamentos da civilização humana. Afinal, desde que o mundo é mundo, existem ações que são classificadas como repreensíveis e consideradas como crimes punidos e lamentados por todas as pessoas. Diante disso, é interessante observarmos que há 3 pensadores cristãos que trazem luz ao tema do pecado e que valem a pena de serem estudados. C.S. Lewis, em seu famoso livro Cristianismo Puro e Simples, disse que quando 2 pessoas discutem a respeito de um tema e dizem ao outro isso não é justo, apelam para um padrão de comportamento que esperam que o outro reconheça. Como não existem moral, bem e mal se todos possuem um senso de justiça, ainda que por vezes seja um senso torto e limitado? Alistair McGrath, ao lado de outros teólogos ao longo da história, vai apontar para uma verdade inquestionável acerca dos seres humanos e que tem tudo a ver com o pecado, o pensamento e desejo ensimesmados. Ele vai apontar que pecar não é apenas fazer coisas ruins, mas ter o coração encurvado para si mesmo.
Por fim, podemos apontar para o apologeta luterano Jean Edward Witt. Ele confronta a contradição de o mundo negar a existência do pecado, mas ser obcecado por erros sociais. Como diz Witt, o mundo moderno aboliu a palavra pecado, mas criou novos tribunais morais todos os dias nas redes sociais. A saída, como muito bem salientada no segundo dia de nosso estudo acerca do pecado, não está em negar a existência do pecado, mas em reconhecer que o pecado é o maior problema do ser humano. E isso propicia uma janela de oportunidade para testemunharmos e apontarmos o único antídoto para ele, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Para finalizarmos e concluirmos este tópico a respeito do pecado, precisamos entender como que nós iremos lidar com o pecado. Com o nosso pecado, com o pecado do próximo. E uma frase é essencial para sabermos como lidar. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. E eu repito, nós não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. E aqui nós percebemos que o pecado está na nossa essência. Não há ninguém que não seja pecador. Por isso não podemos olhar para o lado e ver alguém cometendo um erro, um pecado, que julgamos ser grave, e apontar o dedo, pois quando fizermos isso, outros 4 estarão sendo apontados para nós mesmos. Como disse Jesus no Sermão do Monte, cuidado para não reparar no cisco que está no olho do seu irmão, enquanto no seu existe uma trave. Não podemos tratar o pecado de forma legalista. Não podemos tratar o pecado ou o pecador de uma forma que não sejamos tão pecadores quanto. Ao mesmo tempo, não podemos nos acostumar com o pecado. Não podemos pensar que o pecado é uma coisa simples. O pecado é algo muito grave e ele custou muito. Ele custou o mais alto preço, o mais valioso e nobre sangue de Cristo vertido na cruz. E desse modo podemos perceber que em Cristo temos, sim, salvação, pois nós temos perdão dos nossos pecados. O pecado continua nos afetando, continua afetando o nosso próximo, nossas relações, nosso mundo. Mas como nós iremos observar, ele já foi vencido. Que nós possamos continuar firmes, caminhando em retidão, procurando viver da melhor forma, conforme a santa vontade de Deus. E quando pecarmos, que possamos pedir perdão. Fique na paz do Senhor e que este vídeo tenha sido de proveito para você, para a sua família, para a sua caminhada de fé. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.